Galileia novamente para sua região, para sua casa. Tá? João capítulo 4 é justamente a volta de Jesus por Samaria, o encontro que ele tem com a mulher samaritana. O que chama atenção nesse encontro que ele tem com a mulher samaritana é que Jesus, quando encontra ela, ele começa o assunto sobre água, certo? Ele diz, me dá uma água aí e tal. E aí tem todo um contexto. E Jesus usa essa ideia da água para começar a conversa. E a partir daquele momento a mulher começa a dar umas respostas e tentar fugir de tudo que Jesus está falando. Vocês percebem? Jesus fala uma coisa, ela pega a tangente. Jesus tenta voltar para o assunto, ela pega a tangente, né? Até o momento que ela fala na questão da adoração. Se é ali onde eles estão ou em Jerusalém que deve adorar. Por que ela está falando isso? Provavelmente porque ela está querendo acabar com a conversa. Exatamente, porque ela vai entrar numa polêmica, aí Jesus ia falar uma coisa, ela ia dizer a outra, aí Jesus ia contrariar, porque ele é judeu, e aí ela ia dizer, então me desculpa, eu estou indo embora. Mas Jesus não acaba quebrando as pernas dela, porque não diz uma coisa nem outra. Né? Se é aqueles que, o Pai busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Né? E aí que ela ficou sem saída. E aí tem a continuação, ele fala sobre o marido dela, e aí ela fala, vocês conhecem essa história. Bom, basicamente é o seguinte, quando Jesus ele termina essa conversa com ela, o que acontece? Ela vai buscar as pessoas da sua cidade. E diz que os samaritanos vão até Jesus. Ou seja, é a primeira vez que nós temos Jesus tendo um ministério na Samaria. Tá? Onde é que fica a Samaria? A Samaria é essa região aqui no meio, entre a Judéia, que ficava ao sul, espera que não caia o quadro, e a região norte, que era a Galileia. Então Jesus já tinha gente vindo de todos os lugares, mas a Samaria, por enquanto, era um lugar ainda que não tinha muita gente. Tá? Olha o que no 4:42. Aí a multidão, a mulher vai para a cidade, a multidão vem, e olha o que o 4:42 diz. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Tá? Então, é uma expressão muito forte aqui para os samaritanos falar isso, não foi qualquer coisa. Jesus, ele demonstrou realmente, através das suas palavras, através das suas ações, aquilo que as pessoas estavam esperando. Que ele estava esperando nesse momento o Salvador do mundo. Né? Então, a partir desse momento, a Samaria começa a se direcionar, vamos assim dizer, para o ministério de Jesus. Tá? Certamente essa é uma região onde depois vai se desenvolver as comunidades cristãs, quando Jesus diz, ide fazer discípulos desde Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá? Lá em Atos 1:8. Bom, só que nós estamos ainda na volta. Jesus está no meio do caminho voltando para Galileia. A volta de Jesus ele continua essa caminhada para Galileia. Só que olha só, o interessante é que a fama de Jesus vai na frente dele. Tá? A fama dos milagres que ele operou em Jerusalém já haviam se espalhado pela região adjacente a Nazaré. Como é que a gente sabe isso? Pela própria sequência do capítulo 4, olha o 4:43. Tá? Depois daqueles 2 dias, Jesus ficou há 2 dias nessa cidade dos samaritanos, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria casa, em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Tá? E os galileus estão dando boas-vindas. Galileus é todos aqueles que moram na Galileia. Toda uma região. O que mais? Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Está vendo que a ida de Jesus ela foi estratégica
Jesus, além de fazer todas as coisas que um judeu fazia naturalmente na Páscoa, ele foi para Jerusalém, subiu, foi lá no templo, discursou, falou. Lembra que a gente falou que ele falou várias coisas lá no templo? Então, o que ele falou lá em Jerusalém já tinha chegado lá na Galileia. Tá? Então, essa parada estratégica que Jesus faz durante 2, 3 dias ali em Samaria, é o tempo suficiente dos fofoqueiros chegar lá na Galileia e espalhar a fama dele. Quando ele chega lá, as pessoas já estão esperando ele, porque eles ouviram falar o que ele tinha feito por ocasião da festa da Páscoa. Tá? E para onde ele vai? Jesus não é bobo, Jesus vai para os lugares estratégicos. Olha onde é que é o 46 ali. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia. Que Caná é essa? Que cidade é essa? Onde tinha transformado a água em vinho. Exatamente. Então assim, as pessoas estão sabendo, as coisas estão acontecendo, né? E Jesus ele vai para um lugar onde que a coisa está indo bem. Ele não vai se meter num lugar onde que as coisas estão indo mal. Tá? Ele não volta para Jerusalém. Não, ele está indo para Galileia. Especificamente na Galileia, ele vai para Caná, que é a cidade onde que havia acontecido os vários milagres. Então, todas as coisas estão colaborando aqui no ministério de Jesus. Que é a sequência do versículo. Né? E ali onde? Em Caná, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tá? Então, nós estamos falando de Caná, que fica mais ou menos por aqui, 6 km ao norte de noroeste de Nazaré. E esse cara tinha um filho em Cafarnaum que estava doente. E aí, ele vai lá, suplica, roga pelo filho, e Jesus diz, vai que o teu filho está curado. Tá? Então, isso nos dá a ideia que mais ou menos, nós temos aqui 30 quilômetros entre uma cidade e outra, e diz que ele saiu e no meio do caminho os servos haviam dito que os servos encontraram o cara dizendo que o filho dele já estava recuperado, e ele logo percebeu que foi exatamente a hora que ele tinha falado com Jesus. Simples, matemática, né? Que andou um pouquinho aqui por física, né? Se o cara sair daqui e os outros saírem daqui e eles estão saindo no mesmo horário, a tendência é de se encontrar exatamente no meio do caminho, como o texto diz. O texto diz que eles se encontram ali no meio do caminho e o cara fez os cálculos e descobriu que o filho tinha sido curado exatamente naquele mesmo horário. Tá? Então, ele está voltando para Canaã, para Galileia. Está chegando na Galileia. Quando vocês veem os outros evangelhos não falam disso. Os outros evangelhos não falam da ida dele de Jesus para Jerusalém. Vamos lá para Mateus 4. Mateus 4. 4:23. Jesus foi por toda a Galileia ensinando na sinagoga deles. Isso daqui é justamente nessa volta que ele fez. Tá? Se vocês olharem os versículos anteriores, não tem nada narrando Jerusalém. Certo? Então é como se Mateus ele simplesmente ignorasse a saída a Jerusalém. Ele não está preocupado com a saída a Jerusalém. Tá? João ele está muito preocupado, provavelmente porque João estava lá. Ele teve nessa história lá do Nicodemos e tudo mais. Mas o Mateus e os outros evangelhos não falam de nenhuma ida a Jerusalém. Tá? Então, passou tudo isso e agora nós voltamos aqui para a partir do 4:23. No 4:23 até o 25 é um resumo do que Jesus fez. Alguém lê aí para mim do 23 ao 25, por favor? Não, o Mateus. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou.
Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Ok. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Jesus, isso aqui é um resumão do ministério dele. Vocês estão vendo que ele não está dizendo, ele fez isso, fez aquilo. Não. Ele foi, pregou, curou, expulsou, fez tudo, tá? E vinha gente de tudo que era lugar. Ponto. Agora, nesse resumo aí, nós temos várias coisas realmente que Jesus fez, só que não são narradas. Um pouco é narrado nesse episódio que a gente falou lá do cara que encontrou, que teve um filho que foi curado. Tá? Cadê a minha? Olha só. Olha as regiões de onde estão vindo as pessoas. Cita aí pra mim. Síria. Peraí. Região da Síria. Onde? Onde mais? Vindas também da Galiléia, Decápolis, Jerusalém. Peraí. Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Aqui ali no Jordão. Só? Aí. Pouco ainda, né? Todo Tiro e Sidom. Mas Tiro e Sidom está na sequência, ainda não chegou lá. Você já pegou tudo, só botou lá em cima Tiro e Sidom. Exatamente, que é o depois ele vai citar que vinham pessoas de Tiro e Sidom. Tá? Então, Síria, é toda aquela região lá da Síria. Quem estava lá viu a região lá acima do Não é só a Golã. Síria de hoje, né? Toda a região sírio-palestina que eles chamam, né, na antiguidade. É tudo isso daqui, é tudo que vai daqui para cá. Tá? Damasco, que fica mais ou menos por aqui assim. A Galileia vai até aqui a parte de cima. Tudo isso daqui é Galileia. Decápolis era a região central aqui. Além do Jordão, é qualquer coisa que ficasse para o lado de cá do Jordão. Jerusalém, que é a parte central, que é a capital, e toda a Judeia para baixo. Tá? Então, como disse, é onde só faltou Tiro e Sidom, que hoje onde hoje é o Líbano. Tá? Então, todo o pessoal estava vindo para lá. Para onde? Para onde que vocês acham que esse povo estava indo? Para Galiléia, onde Jesus sabe. Mas mais especificamente? Canaã? Não. Ele vai para onde Jesus está. Onde é que Jesus está morando? Cafarnaum. Você imagina uma cidade lá de 3.000 pessoas, agora recebendo mais do que o dobro disso. Então encheu de gente na cidade de Cafarnaum. Na sequência vocês vão ver que a multidão sempre está geralmente relacionada a Cafarnaum. Então encheu de gente naquele local. Vocês acham que o pessoal ficou super feliz? Bom, a economia deve ter dado um salto, né? Mas que economia? Não tinha lanchonete, não tinha supermercado. McDonald's. Que economia, né? Os caras começaram a vender os peixes lá do Pedro. Porque se tivesse, né? Tudo bem, seria ótimo, né? Supermercado lotado de gente, não era assim. Pois é. Não lugar turístico. Exatamente. Então, eu fico imaginando aquele povo que sempre teve a sua vida pacata, sabe aquela coisa assim de vida, todo mundo tranquilo, de repente começa a vir gente Mal de tinha água. tudo que é lado. Água até tinha, porque tinha o mar ali, né? Mas pensa numa coisa que deve ter sido o alvoroço na cidade. Tudo por causa de um cara que começou a falar umas maluquices lá, de tal de reino do céu, do reino de Deus, gente vindo de tudo que é lugar, né? E o pior, não era gente normal, era todos os coxos, os leprosos, os endemoniados, só coisa de primeira, filezinho. Só trinqueiro. Aí os caras, encheram a nossa cidade só de gente que não, né? E dá pra ver que não é um pessoal que tem muita coisa, porque depois, quando disse na multiplicação dos pães, o pessoal não tinha muito dinheiro, não. Então era realmente as tranqueirinhas que foi tudo pra lá. Lógico. Foi tudo pra lá, tudo cheio de doença, pereba. Você imagina o prefeito olhando aquele pessoal chegando assim, nossa, que mundice isso aqui. Imagina a situação. E Jesus lá, feliz da vida, os apóstolos, os discípulos, mais ainda super achando que estão arrebentando, só que na verdade
olhando pelo lado econômico e tudo mais da cidade, não deve ter sido muito agradável, não. Tá? É nesse momento, no final do capítulo 4, que Jesus atinge o ápice da sua popularidade. Tá? Olha como é que começa o capítulo 5. As primeiras palavras do capítulo 5 de Mateus. Vendo as multidões. Multidões. Eu acho que a cidade. Multidões, essa multidão vinha de vários lugares, como disse o versículo anterior. Não é só a gente da cidade. Jesus subiu ao monte e se assentou. Isso. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Começou a ensinar quem? Aparentemente os discípulos. A multidão está lá e pega para o. Né? Que é o chamado Monte das Bem-aventuranças. Jesus está lá no monte. Tá? Tem uma. Como é que eu vou dizer? Tem a Cafarnaum. E o monte seria mais ou menos por aqui, ao lado de Cafarnaum, só que é uma subida, porque isso aqui está numa depressão, aqui embaixo. Tá? Aqui fica 150 metros abaixo do nível do mar. Então nós estamos numa depressão. Então o monte é isso, não é que é um monte assim. O monte ele é uma subida. É como se fosse um anfiteatro. Né, E aí Jesus começa a chama os discípulos e começa a ensinar eles. Agora, eles, gramaticalmente, o mais perto aí são os discípulos. Tá? Pode ser que eles também estejam se referindo à multidão, mas... Vai ser meio difícil sentar para ensinar uma multidão. Exatamente. O som não vai, né? Ei! O que ele disse? Fala mais alto! Né? Eu acho que lá pelas tantas Jesus até começou a falar mais alto mesmo, mas aparentemente ele está lidando com os discípulos. E aí vocês conhecem a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres. Pessoal, aí Jesus completou, de espírito. Tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Ou seja, essa pregação de Jesus se dá nesse contexto. Tem um monte de gente lá. E Jesus sabia que não dava para fazer isso aí em Cafarnaum. Ele precisava estar fora da cidade, porque havia muita gente, a cidade infestada de pessoas, ele vai para o monte, pelo menos como eu disse, é uma espécie de anfiteatro natural, provavelmente fica mais para cima, os discípulos aí ao redor, e o resto se distanciando até chegar lá no Mar da Galileia. Isso que foi uma aula também para os discípulos, né? Eles precisavam saber bem disso aqui, né? Exatamente, chega aqui, agora anota, escreve aí. O único problema é que Pedro ele era analfabeto, mas sempre tem um engraçadinho, né? Tá? Então, aí nós temos aqui, eu não vou entrar nas bem-aventuranças, vocês podem ler as bem-aventuranças, porque a nossa ideia é dar o cronograma, senão a gente não vence o nosso tempo aqui, tá? E Jesus fala para essa multidão, gente, é o ápice praticamente da popularidade de Jesus, tá? Resumindo a rotina de Jesus, como é que era a rotina de Jesus nesse momento agora? Consistia de curas, expulsão de demônios, pregação, bate-boca com os fariseus. Esse era o dia após dia dele. E aula? E aula para o povo, exatamente. Para os discípulos, mas também para aqueles que estavam ali ao redor. Então Jesus passa vários e vários dias só nessa situação. Expulsa o demônio daqui, cura dali, pega leproso lá, pega não sei quem aqui. Então, e ali tudo em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, porque está cheio de gente. Então você imagina aquela fila do INSS, né, todo mundo lá na fila, reclamando, aquela coisa toda, e Jesus curando um por um, né, vai, próximo da fila, vai. Nem pergunta o que tem, já vai fazendo por atacado, né? E ele está percebendo que ele não está dando conta, porque é muita gente chegando. Tá? Não é 2 ou 3 ou 10, são milhares de pessoas ali. E aquela muvuca toda, não tinha asfalto, aquela areia subindo, pó, criança chorando, aquela remela toda. Banheiro, imagina um banheiro para tudo isso daí. Tá? Então, estrategicamente a coisa era complicada. Tá? Geralmente o pessoal não pensa nessas coisas quando está fazendo uma pregação, né? Ninguém fala nisso, mas imagina a situação sanitária do local nessa situação, tá?
É verdade. Tá? Dá pra pensar, ela realmente complicada. Agora vamos para Marcos 1,35. Vocês estão vendo que a gente vai de um lado para o outro, né? Mas é porque eles estão se complementando aqui. Marcos, espero que seja isso, 1,35. Alguém, por favor. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Ufa! O único momento que Jesus tinha de calma é quando estava de madrugada, porque senão, das 6 da manhã até as 6 da tarde, que era a época do sol, né? A gente tem que entender que tudo é regulado pelo sol, né? Jesus estava lá atendendo o pessoal, tá? E chegou um momento que ele pegou e disse, não, peraí, vamos colocar as coisas no lugar, eu vou ter que orar também, porque eu acho que o pessoal não dava tempo de Jesus orar, no sentido de comunhão, né? Então ele diz que ele levanta e vai de madrugada, e como é que é a história? Para um lugar? Deserto, para um lugar deserto. Deserto. A palavra deserto aí significa um lugar onde não tem gente, não um deserto com aquela coisa de pedra e areia, porque na Galileia não tem isso. Ele foi para a cozinha, para o sala. Não, porque se ele fosse, já tinha 3, 4 ali. Jesus, dá para dar uma orada aqui para mim, essa minha dor de cabeça, a minha perna, a minha artrite, a minha bursite, enfim. Um demôniozinho aqui, uma legiãozinha lá. Então Jesus ele foi para um lugar deserto. E foi de madrugada, ele não foi durante o dia. Porque ele sabia que se ele levantasse e saísse, Saísse o sol? era 5 mil atrás dele, só para... Jesus não tinha nem tempo de comer, de ir no banheiro, fazer nada. E é isso que a gente parece assim, meio estranho falar isso, mas era isso mesmo. Você vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. Tá? Então, toda essa multidão lá. Bom, tem outros textos aqui que eu poderia passar para vocês. Não, mas o texto continua, né? Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram, todos estão se procurando. Madrugada, meu filho? Não, madrugada não, que até eles encontrar tal, e acho que o Pedro também gostava de dormir, a gente lendo lá no final do... ele gostava de tirar uma sonequinha, né? Então, provavelmente ele acordou de manhã, olhou, cadê Jesus? E o povo já lá na porta batendo, cadê Jesus, cadê Jesus? E aí ele diz, não, gente, peraí, calma. Ele saiu, foi no banheiro, foi dar uma volta, já vem aí, e ele saiu atrás de Jesus. Tá? Então, porque não tinha descanso, né? Mais uma, porque eu estou sem texto aqui. Para nós termos uma ideia, agora a gente volta de novo para Mateus, no capítulo 8. De lá que Jesus fez várias curas, várias coisas, né? Só que olha só, o capítulo 8, a partir do 14, 8, 14, fala que... Quem lê aí para mim? 14 em diante. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E todo mundo sabe como é que o povo é, né? Todo mundo quer uma atenção. Não, o meu problema e tem... Exatamente, a prioridade total na minha vida é o meu problema. E Jesus... e Jesus vai lá e curou todos os doentes. Né? Mas quanto mais Jesus curava, parece mais gente chegava. Era a multiplicação dos doentes. Multiplicação. Estava uma confusão lá. Né? Disfarça. Aqui fala que foi com uma palavra. Com uma palavra, mas não necessariamente uma palavra de vez. Pode ser uma palavra para cada um. Sai, 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 sai. Porque é muita coisa para fazer, né? Mas pode ser que ele tenha dado assim um sai geral. Ai, e aí saiu tudo. Né? Vocês estão vendo que Jesus ele deve estar se estressando nessa situação. Tá?
Os discípulos também estão se estressando, que o povo toda hora lá. Pô, será que podia entregar esse pedido aqui, adiantar aqui, só adiantar esse meu pedido aqui lá para Jesus, tal, a gente dá um jeitinho aí, não sei o quê, né? Será que dá para colocar isso aqui na frente ali da folha do cara lá, a petição? Será que não dá para... Ô Pedro, chega aqui, Pedro, você quer chegar no lado? Será que não dá para você dar uma ajeitadinha aí? Eu não tinha lei dos velhos, né? Não. Mas eu acho que tinha da encaixada, né? Será que não dá para dar uma encaixadinha ali entre uma cura e outra, colocar ali a prioridade? Tá? E no 9, 1 a 8, nós temos mais uma cura ainda. Mateus 9? Mateus 9. Mas olha, no Mateus 18, né, o título do começo ali é Quão difícil é seguir Jesus. Uhum. Só o título, imagina como não é, hein? Esse povo ficar para cá e para lá, junto para a multidão. Olha o que diz o livro. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Fica mudando. Tipo, gente, isso aqui tá virando um VUCA. Bagunçou geral. Então vamos dar um tempo, né? Olha, gente, Jesus, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Coitado, ele já está cansado, né? E aí ele entra no barco, no caminho tem uma tempestade, e olha só, de repente, no 24, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Cansado de aquele dançando com ele. É um berço mesmo. Jesus estava naquela situação de gente, ó. E um outro texto paralelo diz que ele estava dormindo na popa, que é a parte de trás do navio, né? Não estou vendo nada mesmo. Tava lá e os outros. O barco. E aí Jesus lá e os caras todos apavorados. Jesus cansado, disse, gente, vocês vêm me acordar, tá dando bom esse balanço aqui, agora vocês vêm. Tá bom, já que vocês são de pequena fé, vou orar aqui, até isso eu vou ter que fazer. E aí você fica impressionado que até as ondas e a natureza obedece a Jesus. Né? Ainda no 28, né? Jesus está curando dois endemoniados, lá em Gadara, que é do outro lado. Isso aqui, ó, essa região aqui de Gadara fica aqui, Gadara. Gadara. Os gadarinos. O Manuel lá falou sobre Gadara. Aquele mirante ficava por aqui, e isso, ó, do lado esquerdo aqui, olhando para baixo, fica Gadara. Lá naquela. Essa gente, ela ficava mais ou menos aqui, quase lá no final Então Jesus ele vai de Cafarnaum para cá, ou seja, é a maior, talvez, não sei se é a maior extensão que eles estão atravessando na diagonal, né? Então, uns 20, quase 20 quilômetros de atravessando. Por isso que deu tempo de dar tempestade e tudo mais. Certo? Então, eles chegam lá em Gadara, e curam os demoniados e tal. E aí, parece que Jesus... Aliás, olha só como é que acaba o versículo. O capítulo 34, versículo 34. Ele cura os endemoniados lá e tal. E ele diz o quê? Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, a cidade de Gadara, da região de Gadara. E quando o ouviram, suplicaram que saísse do território deles. Tipo, cara, já pensou se der aquela confusão toda lá em Cafarnaum aqui? Do tipo, dá para você voltar lá para o seu lado lá, porque aqui a gente não quer confusão não. Né? A gente é pequenininho, a gente não é Cafarnaum e tal. E aí Jesus, tá bom, estou entendendo o recado, deixa eu voltar. E ele volta, capítulo 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico. E aí começa de novo a história. Hã? Na maca, né? Que é aquele que o...
Aquele que ele desce, os caras descem do telhado. Né? E aí tem... Ele chega de volta em Cafarnaum, depois ele volta para Cafarnaum, chega na cidade, ele entra provavelmente ali na casa onde que ele estava antes, e aí logo a notícia já correu, todo mundo de novo para casa. Tá? E aí é nesse contexto aí que acontece aquela do cara, tá tão cheia a casa e os arredores, que os caras tiveram a ideia de colocar ele pro outro por cima e descê-lo, porque ele quis fazer o jeitinho, né, encaixar o cara na consulta com Jesus. Hã? Os mestres da lei, fariseus e qualquer outro que eram mestres. Não necessariamente os fariseus, podiam ser escribas, por exemplo. Né? Existiam várias facções. Fariseus era a maior, mas não a única. E aí ele cura e manda o cara embora e perdoa os pecados dele ainda. Jesus faz isso justamente provavelmente para dar uma chegada nos caras, porque os caras acham que ele está blasfemando, tal, e aí começa a confusão. E no versículo 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa... Ou seja, Jesus foi lá, ele foi dar uma volta, foi dar um rolezinho. E aí ele volta para casa, e aí? Foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, olha só. Interessante de Jesus... Sabe que são os publicanos? Sabe que são os publicanos? Os publicanos eram os funcionários públicos que trabalhavam para Roma. Eles eram considerados traidores. Eles eram judeus a serviço de Roma. Por isso eles entram nessa categoria de valor. Você está fazendo com esses publicanos e pecadores. Com esses traíras. Eles são os traidores, né? Mas eram judeus. Eram judeus. Mas era da pior espécie, porque além de ser judeus, eles eram ainda trabalhar para Roma. Então... Publicano da palavra público, né? Eles eram funcionários públicos. Funcionários públicos de Roma. E agora é interessante, se você pega o capítulo 9, ele vem numa temática. Quando Jesus ele cura esse cara, ele dá na cabeça dos fariseus, dos mestres das leis lá e tudo mais, certo? Que se achavam os melhores. E aí quando Jesus ele sai da casa, parece que ele vai procurar encrenca para ele. Por quê? Porque ele vai pegar logo o Mateus, que o outro nome é Levi Na também. coletoria, que é a coletoria deles. Ou seja, né? O cara que... Exatamente. Eram publicanos, eles trabalhavam coletando impostos para Roma, embora eles fossem judeus. Só que- Era mal visto. porque ele podia cobrar quanto ele quisesse em cima do valor que ele cobrava. Tá? Então ele pega esse cara e traz para o seu círculo e mais gente, não é só esse aqui, vem mais uma cambada de gente. Né? Então Jesus ele está meio que mostrando, olha, eu não vim realmente para trabalhar só com esse povo que vocês acham que vocês são super legais, mas eu vim para trabalhar com todo mundo. Meu interesse é nas pessoas. Jesus já não tinha problema, né? Ainda vai lá e começa a trabalhar com os publicanos e os pecadores. E pecadores aqui é tudo que é tipo de pecador. Pecadores sempre seriam aqueles que os fariseus sabiam que não eram cumpridores da lei. Ou seja, aquele que não era religioso certinho, que não frequentava o templo, que não fazia os sacrifícios. Mas era o cara que enganava, roubava, que adulterava, o cara que sabia que o que ele estava fazendo não era certo. Entende? Então o cara não era religioso praticante, ele era um pecador.
Então ele era discriminado dentro de uma cultura onde era importante ser praticante. Na verdade, Jesus, quando ele está convidando essas pessoas para ir para casa, ele está fazendo uma pregação silenciosa também. É que às vezes a gente pensa que a pregação só vem através de palavras, né? Mas quando Jesus está convidando Mateus e os outros para virem, ele está transmitindo alguma coisa também. E bem alto, é uma declaração bem clara, né? Bingo! Aí, nesse contexto todo aí de comilança, tá vendo que Jesus está comendo, publicano, pecador, todo mundo comendo, aquela festa, né? Parece que Jesus, eu acho que Jesus estava rindo nesse momento, né? Porque não acredito num lugar desse, Jesus totalmente sério. Agora vamos orar, meditar na palavra. Ele estava lá com o publicano, pecador. Você acha que ele estava muito serião? Ele estava com o pessoal. Ele gostava de festa. Jesus gostava de festa. Ele gosta de festa. E tanto é que quando a gente for lá pro reino dele, a primeira coisa que vai ter é uma festa. E vai rolar vinho, porque ele disse que quando chegar lá, ele vai poder tomar vinho de novo. E olha só, como é que começa o versículo 14? Vamos no contexto de comilança. E aí? Leia aí para mim. Então os discípulos de João vieram perguntar: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Eu fico imaginando a situação, os caras escandalizados com os discípulos de Jesus comendo a festa, tal, Jesus lá com os publicanos, e os discípulos de João. De João qual João? João Batista. Os discípulos de João, ainda aparentemente contrariados com o sucesso de Jesus, perguntam o porquê dos discípulos de Jesus não jejuaram. Porque João Era o Bebamba. Jesus só fala um lugar. Exatamente. E ainda pode tudo. Fugiu de controle, porque olha como é que era o João. O João, ele se vestia com vestes nada adequadas, ele comia mel e gafanhoto. Quer dizer, não é o tipo de fanfarrão, né? No sentido assim de ele é muito certinho. Aí vem Jesus comendo, bebendo, andando com prostitutas, com publicanos, etc. Com o pessoal assim. E transforma a água em vinho ainda. O pessoal pirou por Jesus. Jesus estava completamente abaixo da linha da água para esses caras, né? Aí Jesus ainda fala: como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Agora é festa. Uhul, estou aqui. Para que tristeza se eu ainda estou aqui? Tá? E aí o pessoal ficou completamente escandalizado. Agora, esse momento aqui é uma festa. Aparentemente é uma festa. Tá? Porque tudo está indicando uma festa. Há uma comilança e a gente jejuando. Provavelmente seja a chamada festa do Purim, que é aí por fevereiro, mais ou menos, tá? Que seria o nosso carnaval, entre aspas, né? Que antecede a Páscoa. Não é um carnaval no sentido como a gente conhece, mas era a época que o pessoal se alegrava e tal. E os mais piedosos, eles jejuavam, enquanto o resto do povo comia e bebia. Aí Jesus está fazendo isso. Por isso que eles vêm perguntar: a gente está jejuando aqui, os fariseus estão jejuando, e vocês estão comendo? Que ser espiritual é você? Que chefe, que mestre é você? Mas isso também não estava nas escrituras. Não, se for a festa do Purim, não. Aliás, é uma tradição judaica. A festa do Purim é a festa da libertação de Esther. Mas não é um jejum prescrito por Moisés. Ele é um jejum prescrito já na época de Esther. Que eles jejuaram para não morrer e tal, e aí todos os anos eles jejuam. Então, continuando ali. Ninguém põe primeiro de todo novo. Tá, não. Vamos para frente. O 16. Não, 18. O poder de Jesus sobre a doença e a morte.
Falava ele ainda? Ou falava quando? Falava ele ainda. Quando o quê? Não, sim, mas eu estava falando... Falava ele ainda o quê? Quando? Onde? Na comilança. Na comunidade, estava ali, né? Uma festa, todo mundo se alegrando, falava ele ainda quando... Um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Ok. Exatamente, estava lá a festa, estava rolando e não deixava ele em paz. Mas olha só, no outro texto aqui, vai dizer que o nome dele é Jairo, é o principal da sinagoga de Cafarnaum. Tá? E outro texto vai dizer que ela não estava morta, diz que ela estava doente. Mas Mateus já vai direto para a coisa, porque nos outros textos que ela morreu, enquanto ele estava falando com Jesus, os caras chegaram e disseram, não incomoda mais o mestre porque ela morreu. Né? E aqui Mateus já vai dizer, ela chegou e dizendo, morreu. Parece que Mateus perdeu a primeira frase do Jairo, só chegou a segunda frase que ela morreu. Tá? Não são contraditórias. Não, é só uma questão de tempo, do time aqui. Aí Jesus, vamos lá então. Vamos lá que eu vou curar ela. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Ok. A borda do manto, vocês lembram que ele estudou lá em casa, né? A borda do manto era assim, todo judeu, em sinal de santidade, ele usava. Sabe aqueles negócios de cortina, aquelas bolinhas de cortina que quando a gente era criança, assim, durava assim, aquelas bolinhas de cartãozinho? Então os judeus usavam aquilo embaixo do manto, aqueles pomponzinhos, para mostrar que eles eram um pouco diferentes do santo. Então, sabe, né? Você pega o pomponzinho e ele nem balança a cortina, né? Você pode só mexer com ele, faz cortina. A mulher gosta desse pomponzinho aí. Ou seja, esse sentido que ela gostou. Ela foi justamente no lugar onde ia passar despercebido. Ela não ia encostar aqui numa parte que ia mexer com a moça, né? Ela encostou um pouquinho que não ia dar nenhuma sensação nele de que alguém encostou, né? Mas o que ele sente não é que encostou no pombo, saiu do poder. Mateus ele é meio resumoso, né? Porque fala, no outro texto fala que ela encostou e Jesus perguntou, peraí, alguém tocou em alguém? Cada um tem, por exemplo, todas essas histórias aqui não tem João. João vai pular quase um ano no ministério de Jesus. Tudo isso que a gente está vendo, João não está falando nada. Né? Tá? Então, e aí Jesus cura ela, cura dois cegos e um mudo, e no meio dessa história toda, que eu quero acabar aqui, que já estamos no horário, é dizer o seguinte, olha o 9:35, olha o resumo de tudo isso que nós estamos lendo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Vai. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Em resumo, Jesus olhou e disse, cara, não dá para mim. Jesus meio que está entregando não, mas ele está dizendo assim, tá vendo como a coisa é grande? Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Por isso que o capítulo 10 vai começar ele chamando as pessoas para fazer a pregação. Porque Jesus sabia que humanamente ele não ia dar conta daquilo. Tá? A partir daqui então Jesus ele começa a trabalhar mais com os seus discípulos, porque o ministério não dava mais conta, ele mesmo não estava dando mais. Simplesmente ele curou um monte de gente, curava, quanto mais curava, mais aparecia. Ele disse, não, vamos multiplicar isso aqui. E aí ele vai chamar os 12 apóstolos, os discípulos, para fazer o ministério mais amplo. E aí isso é o que a gente vai ver a partir do próximo estudo, que é o capítulo 10 de Mateus. Tá?
Eu só não sei quando é que a gente vai ter a próxima vez. Semana que vem tem... O que tem mesmo? A Páscoa, depois o aniversário da igreja. Congresso e batismo. Essa é a sequência das coisas. Não, mas a semana que vem a gente vai ser o culto da Páscoa. Mas a gente não vai ficar aqui às 4 horas? É o único que tem, acho que é esse que dá para cortar. Vamos tentar semana que vem, porque depois é só em maio. Né? Tá certo então. Bom, arigatô a todos e até a semana que vem.